da Rádio Planeta Guarani. Isso é mais uma vez uma mudança, né? O Isaac sendo mantido pelo lado esquerdo ali. Não sei se foi intenção sua ou se o Isaac de repente não conseguiu dar uma profundidade no campo que a gente imaginava. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o que você achou do jogo no modo geral e a respeito disso, o 4-3-3 que parece um pouco mais um 4-4-2 por conta do estilo do Isaac jogar. Queria que você discorresse sobre isso. Essa explicação é bem tática, né? Na verdade, a gente começa num 4-3-3, né? Com o Isaac iniciando o jogo na beirada, mas nós temos algumas mudanças de formatação para atacar, e aí você vê bem o Isaac vindo para dentro, enfim. A gente tenta formatar realmente não é um 4-4-2, mas é quase que um quadrado no meio, enfim. E eu achei que a gente conseguiu fazer durante boa parte do jogo, né? Eu acho que o que faltou a gente na partida, e mais uma vez, as mudanças, elas têm cunho técnico, físico, tático. O que faltou a gente na partida foi ser um pouquinho mais feliz nas finalizações. Desde o primeiro tempo, que a gente criou algumas situações de 3 contra 2 e a gente entrar impedido, ou seja, um pouquinho de precipitação no passe ou na entrada, entrar fora do tempo e acabar estando impedido, né? E no momento que eu falei para eles no intervalo que a gente não podia dormir, porque eles erraram bastante no primeiro tempo, a gente não soube aproveitar, mas que eu não sabia que se a gente errasse, eles não iriam aproveitar. A gente errou, no momento que a gente descuida ali, eles acabam aproveitando, né, uma chance logo no início e fazem um gol, enfim. A gente voltou para o jogo ainda, a gente conseguiu criar situações, a gente ainda teve cabeça para estruturar a posse, para jogar ainda de forma equilibrada, mas continuamos pecando no último momento, na finalização, enfim. Eu acho que taticamente hoje a gente fez um jogo bacana, foi um jogo bom. Acho que não faltou entrega, a equipe lutou o tempo todo. Eu acho que faltou hoje, acho que a nossa equipe não merecia o resultado que sai do campo, acho que ele merecia uma sorte um pouco melhor, mas a gente tem que conseguir, nas situações de gols que a gente cria, conseguir fazê-lo. E a gente não fez, e aí pagamos pelo resultado. O time do São Bernardo teve as 3 principais chances de gol ali, a maioria pedido, na verdade, em lances com uma linha do Guarani saindo, a defesa do Guarani saindo e eles entrando. Uma dessas acabou tendo vacilo e saiu o gol. Eles falassem um pouco sobre essa linha de impedimento, como tem sido essa construção e se foi falta de ajuste ou entendimento tático ali de algum jogador, de repente, no momento final ali, Maurício. Não, são duas coisas distintas, vou discordar de você. Na primeira não teve nenhum tipo de linha de impedimento e a gente não faz linha de impedimento. A linha, quando sobe, ela sobe para compactar com o ataque. Não tem nada a ver, eu canso de falar, eu não quero colocar ninguém impedido, eu quero deixar. Se você tiver impedido, você fica. Eu quero que a minha linha ela suba, entendendo a bola coberta e a bola descoberta e compactando com o ataque. No momento do gol não teve nenhum tipo de linha. É claro, a gente fazia isso muito melhor no início da competição. E é claro que isso vai se perdendo. Hoje os 2 laterais que jogaram, fizeram as 2 partidas. O Ian não treina há muito tempo, né? O Cauê fez o primeiro jogo dele na lateral. Então é claro que nós não estamos na melhor sintonia de linha, mas o gol foi uma falha, para mim muito mais individual, porque o Cauê tinha que fechar para dentro e dar ao lado do campo, ele ficou muito aberto e viu uma bola entrar nas costas e não teve reação, então não tem nada a ver com a linha, né? Foi um lance muito ajustado, mas se a linha tivesse um pouco mais atenta, talvez o jogador tivesse impedido, ela estava quebrada para trás e acabou que os caras conseguiram pelo fundo do campo, cruzar uma bola para dentro e fazer um gol praticamente sem goleiro, né? E toda vez que está impedido é porque a linha trabalhou bem, não é porque trabalhou mal. Tiveram um lance que o juiz poderia ter parado muito antes, que eram claros os impedimentos, e ele deixou seguir, né? Então, assim, teve um que ele teve coragem e levantou a bandeira antes da jogada se finalizar. E volto a falar, toda vez que existe um impedimento e a gente trabalhou para que deixasse o jogador, né, o jogador adversário impedimento, é porque a gente trabalhou bem. Então, nós tivemos 3 impedimentos de situações que poderiam ser situações de finalização, porque a linha trabalhou bem. Uma realmente não foi, a linha não estava saindo, não estava compactada, ela estava parada e mal colocada. E você falasse também, Maurício, sobre qual foi a sua ideia nessa alteração? Você tirou os 2 laterais, né, entra um atacante e um outro zagueiro, repondo, o Caio Melo vai fazer a lateral direita lá. O que você pensou nesse momento? Qual era a sua proposta de jogo e se você entende que funcionou? Os 2 laterais pediram para sair. Já era esperado que eles não fossem conseguir, né? Muito mais o Cauê, porque o Cauê, ora é lateral, ora é ala, o Ian segura um pouco mais, não vai tanto, né? Mas era esperado que em algum momento eles fossem pedir para sair. E eu não tinha lateral no banco. Não tinha lateral esquerdo no banco, porque o Ian estava machucado, está com um desconforto, não é um machucado, mas está com desconforto, não pôde jogar.
né? O Just, vocês sabem que está se recuperando de uma lesão. E o que eu fiz ali foi tentar fazer, perdendo o jogo, fazer o time ficar mais ofensivo. Então, eu desloco o Caio para lá, boto o Raí e recuo o Leite. Então, eu ganho um meia, em vez de botar um lateral, um volante lateral, eu ganho um meia por dentro, né? E com o Luiz a mesma coisa, eu boto o Denilson no lugar do Luiz e recuo o Luiz no lugar do Cauê, e recuo o Luiz para fazer a ala, que é um jogador que também sabe fazer. A minha intenção nesse momento foi deixar a minha equipe ainda mais ofensiva para tentar buscar o resultado. E assim, eu acho que a gente conseguiu, a gente não sofreu muitas situações de gols, a gente conseguiu continuar pressionando. O que não pode acontecer é em algum momento da partida a gente desconcentrar, um jogo que nós temos que estar concentrado os 90 minutos. Um momento de descontração nossa, a gente pagou pelo resultado, essa é a verdade. Bom, pelo menos na minha avaliação, Maurício, o Guarani melhor em campo hoje, até merecia um resultado mais justo, melhor, acabou pecando ali no último momento de fazer, inclusive algumas finalizações ali que acabou não fazendo gol, né? Mas queria que você analisasse agora o panorama daqui pra frente. O Guarani tem dois adversários, tem o Santos jogando daqui a pouco, ainda independente do que acontecer, vai continuar na segunda posição do grupo. Queria entender agora qual o panorama daqui pra frente, o que você pensa a respeito do campeonato. E se você pudesse falar rapidamente só sobre o Yuji. Você falou que não tinha lateral, e o Yuji jogou uma época como lateral. Como você enxerga o Vinícius Yuji jogando no Guarani? Comigo ele ainda, começando do final, comigo o Yuji não treinou de lateral ainda. O Yuji tem treinado muito bem, é um jogador que me agrada muito, a forma como ele treina, a forma como ele joga, a forma como ele entende. Mas eu não vejo o Yuji como lateral. E botar o Yuji como lateral era também botar um volante ali, eu não precisava de um volante, precisava de um cara que desse, vocês não viram o Luiz quase marcando de lateral. Nós botamos um cara ali que era um ala, era um jogador que ia muito mais para fundo, muito mais atacar o espaço da última linha do que propriamente formatar uma linha ali. É claro que eu não queria tomar 2, 3, mas eu precisava buscar um. Então, colocar o Yuji e o Caio do lado, eu teria dois jogadores muito mais com uma vertente muito mais defensiva, que apoiaria pouco o ataque, do que o Luiz, que é um jogador de vertente ofensiva. Se ele não conseguiu, é um outro problema. Mas a ideia foi botar o Luiz para que a gente tivesse um pouco mais de força por ali, segurar um pouco mais o Caio como um terceiro, porque o Bilu está jogando mais aberto, então não precisa tanto da passagem do Caio, mas por aqui não. Com relação à competição, exatamente o que você falou, só depende da gente. Ninguém tem jogo fácil, ninguém vai ter jogo fácil. É claro, mas é preciso que a gente consiga fazer o nosso papel, a gente consiga ganhar os jogos. Nós temos um jogo em casa agora, contra o Vela, que é uma equipe que vem subindo de produção, se não me engano hoje ganhou de 2-1, né? É uma equipe que vem subindo de produção, não tem nenhum tipo de equipe que você considere fraca na competição. A gente viu aí no passado próximo o São Paulo perdendo ponto, o Santos perdendo ponto, né? O Red Bull perdendo ponto, enfim. A gente sabe que não tem jogo fácil, mas só depende da gente. Eu continuo acreditando demais na nossa equipe. A gente não mentiu para o torcedor, você está com a gente desde o início. O nosso primeiro objetivo é livrar, né? E a gente matematicamente caminha para isso, para livrar. Esse é o nosso primeiro objetivo. E só que a gente consegue sonhar. A gente consegue sonhar com a classificação e, se for possível sonhar, a gente vai sonhar. Espero que em casa a gente consiga fazer um grande jogo, conseguir os 3 pontos. E aí vamos ver o que vai acontecer na última rodada.